Brasil, pandetes e pandotes. Hoje eu vou falar de uma coisa muito importante pra mim, a República de Weimar. Por que eu vou falar da República de Weimar? Porque eu na realidade sou recalcada. Porque toda vez que me perguntam o que você estuda, qual período, eu falo República de Weimar. E aí fica todo mundo me olhando com aquela cara de cu. Porque a República de Weimar foi aquele negócio que você viu na escola, assim, ano passando. Porque tinha duas guerras, né? Uma antes, uma depois, e aí focou na guerra e não focou na República de Weimar. E por que você tem que falar da República? Você tem que saber da República de Weimar. Porque eu aqui venho vos dizer que, olha, muito do que a gente consome hoje como cultura começou lá. O que foi a República de Weimar? A República de Weimar é a primeira república alemã. Ela começa em 1919, a Primeira Guerra Mundial ela acaba em 1918, ela começa, e aí em 1919, enfim, né, expulsam o Kaiser, diz assim, melhor o senhor não voltar, melhor o senhor sair daí. E aí é proclamada a República Alemã, que inclusive um daqueles que redigiu a Constituição da Primeira República Alemã foi o Weber, Max Weber. E ela termina em 1933, quando começa o período histórico do nazismo, que em 1933 tem um golpe parlamentar, não pira. Em 1933 o Hitler ele dá um golpe no parlamento, né? Ele dá um golpe e aí tem início o período conhecido como Drittes Reich, que é o Terceiro Reich. Tá, não vou falar do Terceiro Reich, não vou falar da Primeira Guerra Mundial e na verdade eu só dei um contexto aqui, uma contextualização do momento em que se situa basicamente a República de Weimar. Por que eu acho que a gente tem que falar da República de Weimar? Porque tem muita coisa que foi produzida na República de Weimar, no sentido cultural, que eu acho que a gente tem que dar uma olhada mais atenta. Muitas das questões que a gente está discutindo hoje na nossa sociedade está sendo discutido naquela época. E muita gente bebeu dessa fonte. É incrível quando você para pra pensar que uma pessoa como Hitchcock estava na República de Weimar. Ele era estagiário do Fritz Lang, se eu não me engano. Sabe Fritz Lang? Metrópolis. A maior parte dos filmes que a gente fala, quando a gente fala do cinema alemão, a gente está falando do expressionismo alemão, a gente está falando da Neue Sachlichkeit, que é a nova objetividade. A gente está falando do cinema dessa época. Essas coisas foram produzidas logo depois da guerra. Deve ao cinema da República de Weimar muito da nossa literatura, muitas das coisas que a gente não para pra pensar. Outro dia eu tava lendo um estudo sobre os almanaques LGBT da época da República de Weimar. Enfim, o estudo falava que a República de Weimar ela moldou a estética homossexual masculina nesse sentido. Então, assim, várias coisas super legais, como por exemplo o Instituto Richefeld, e como as coisas são apagadas na história. Aquela famosa queima de livros, sabe, que tem sempre quando se fala de nazismo, se fala, enfim, de como a cultura é destruída e tal, é apagado o fato de que, na verdade, aquela foto, aquela grande queima de livros é de um lugar só, que é desse instituto, o Instituto Richefeld, que era um instituto de estudo da sexualidade humana em Berlim. E quando eu falo sexualidade humana, ele não tá falando só de, sabe, heterossexualidade, tá falando de transgênero, tá falando de homossexualidade, tá falando de sadomasoquismo. Enfim, era um estudo da sexualidade humana na maior gama possível, em todas as suas facetas possíveis. O Richefeld, que era o fundador do Instituto, era um grande militante dos direitos civis. Muito embora não fosse mais aplicado durante a República de Weimar o Código Penal, em que era, enfim, crime determinados atos, né? Porque eu adorava os códigos penais. Eu tenho que estudar muito isso por conta da minha pesquisa, e é os códigos penais que tangiam a homossexualidade. Aí eu adorava, assim, por exemplo, na Inglaterra, era proibido o sexo anal entre homens, né? Entre pessoas do mesmo sexo, mas não era proibido, por exemplo, masturbação entre dois homens adultos. Eram uns detalhes, assim, maravilhosos. E, enfim, na maior parte dos países era crime ainda. E era punido com cadeia e tal. Muito embora não fosse aplicado, de fato, na República de Weimar. Estava perto de ser descriminalizado quando, enfim, teve a ascensão do nazismo, né? O Hitler
acende a chanceler. Mas assim, por que falar da República de Weimar? A questão pra mim toda se resume a isso. É como a gente vê que muitas daquelas pessoas que moldaram o nosso imaginário do século XX, elas passaram por Weimar. Muito do que a gente entende hoje até como inovador já estava sendo feito. Então, como eu sou recalcada e toda vez ninguém sabe o que eu estudo, eu quis deixar bem claro aqui pra vocês qual é o período, aonde ele acontece, por que ele acontece e por que eu estudo, tá? É um vídeo bem rapidinho, bem curtinho. Se vocês tiverem qualquer questão, qualquer coisa que vocês quiserem perguntar, vocês podem perguntar. Eu quis fazer bem en passant mesmo, até porque a gente tá no Veda, vocês têm muito vídeo pra assistir ainda, entendeu? Só hoje. Todos os canais que vocês acompanham tem Veda. Imagina quanto vídeo tu não tem ainda pra assistir hoje, entendeu? E até a próxima, então. Beijos. Goodbye.